Projeto Panorama da Poesia de Pernambuco. Este projeto de Fruição Lab PE 2020 conta com incentivo da Lei Aldir Blanc. Neste podcast, compartilhamos a poesia de Manuel Bandeira, Regionalismo e Provincianismo, por André Cervinskis. Manuel Carneiro de Souza Bandeira nasceu no dia 19 de abril de 1886, na atual rua Joaquim Nabuco, nas Graças, Recife. Era filho de uma dona de casa e de um engenheiro. Em 1890, sua família transferiu-se para Petrópolis, no Rio de Janeiro. Quando tinha 6 anos, regressou ao Recife. Aqui permaneceria por mais 4 anos. Em um lugar encantado, que era a casa do seu avô, ele idealizou o seu imaginário, refúgio poético Pasárgada, onde até o quintal transformou-se no seu pequeno mundo, dentro do grande mundo da vida. Não era bem isso que chamávamos de quintal na casa de meu avô materno no Recife. A casa da Rua da União, que celebrei no poema. Minha avó estimulava as minhas veleidades de hortelã. Plante estes talinhos de bredo. Quando eles derem folha, eu lhe compro. E eu plantava e ela comprava o bredo. E com esse dinheiro comprava flecha e papel de seda para fabricar meus papagaios. Essa atividade não me fez agricultor nem negociante, mas as horas que eu passava no quintal era de treino para a poesia. Na rua, com os meninos da minha idade, eu brincava ginasticamente, turbulentamente. No quintal, sonhava na intimidade de mim mesmo. Aquele quintal era o meu pequeno mundo dentro do grande mundo da vida. Manuel Bandeira passa os primeiros anos de sua infância convivendo com pessoas desprovidas de letramento. Essas pessoas tinham como única forma de preservação de sua memória a transmissão de canções, ditos populares e mitos para gerações futuras. O poema Vou-me embora para Pasárgada tem como um dos seus desejos idílicos mandar chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. As figuras populares da terra natal, as cantigas de roda, as ruas com nomes líricos vão invadindo a vida do poeta e construindo o que ele chamava de minha mitologia, que apontava o jeito de ser mais simples do brasileiro. Na evocação do Recife, já havia mencionado o nome de Totônio Rodrigues, que era muito velho e botava um pince-nez na ponta do nariz. Esse Totônio era sobrinho de meu avô e me parecia muitíssimo mais velho do que ele. Não sei se foi isso a maneira de usar o pince-nez ou o jeito de falar que o marcou tão profundamente na minha memória. Tomásia era a velha preta cozinheira da casa da Rua da União. Tinha sido escrava do meu avô e fora por ele alforriada. Naquela cozinha, com seu vasto fogão de tijolo, o seu enorme pilão, e que pelas festas de Santo Antônio, São João e São Pedro resplandecia quentemente com as grandes taxas de cobre areadas, até o vermelho. Tomásia, pequena, franzina e de poucas falas, mandava sem contraste e me inspirava um sagrado respeito com suas 2 únicas respostas a todas as minhas perguntas. E que eu interpretava por sim e não. Rosa era a mulata clara e quase bonita que nos servia de ama seca. Nela, minha mãe descansava, porque a sabia de toda a confiança. Rosa fazia-nos obedecer e amar sem estardalhaço nem sentimentalismo. Quando estávamos à noitinha, no mais aceso das rodas de brinquedo, era a hora de dormir. Vinha ela e dizia peremptória: leite e cama. E íamos como carneirinhos para o leite e para a cama. Mas havia antes do sono as histórias que Rosa sabia contar tão bem.
Valorizando o imaginário popular de quando era menino, o autor torna a palavra, antes oral e espontânea, matriz do texto escrito. Com isso, Bandeira empreende a ressignificação de todo um conhecimento do povo simples que o rodeia. Lendo os versos de Bandeira, imediatamente criam-se em nossas mentes imagens das brincadeiras de infância, do jeito simples de viver daquela província. A Rua da União, onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças de Dona Ninha Viegas. Totônio Rodrigues era muito velho e botava o piscinê na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam as calçadas com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. O Recife foi ambiente fundamental para a formação de sua percepção de mundo e de poeta. Na realidade, esse lugar idílico, de passado e de presente, nasce da convivência de Bandeira com as crianças, os velhos e os populares de sua infância. Esse primeiro período, passado em Recife, Rio, São Paulo e Petrópolis, onde despertou para a vida consciente, vai formar um conteúdo inesgotável de emoções, não obstante serem vagas, na memória do poeta. Elas o fizeram descobrir o segredo da poesia, como declara logo na abertura de seu Itinerário de Pasárgada. Sou natural do Recife, mas na verdade nasci para a minha vida consciente em Petrópolis. Pois de Petrópolis datam as minhas mais velhas reminiscências. O que há de especial nessas reminiscências é que, não obstante serem tão vagas, encerram em mim um conteúdo inesgotável de emoção. A certa altura da vida, vim a identificar essa emoção particular com outra, a de natureza artística. Desde esse momento, posso dizer que havia descoberto o segredo da poesia, o segredo do meu itinerário em poesia. Verifiquei ainda que o conteúdo emocional daquelas reminiscências da primeira meninice era o mesmo de certos raros momentos em minha vida de adulto. Num e noutro caso, alguma coisa que resiste à análise da inteligência e da memória consciente, e que me enche de sobressalto ou me força a uma atitude de apaixonada escuta. A tradição oral foi responsável pela preservação de muitos traços da memória brasileira, especialmente em relação à identidade da gente simples. Memória como simbolismo primordial, quando voz e linguagem constituem valores de uma situação antropológica. Essa valorização das manifestações e figuras populares e outras características de brasilidade apresentam-se já em seu primeiro livro, A Cinza das Horas, como podemos constatar através do poema O Anel de Vidro, onde o poeta incorpora uma modinha popular à sua poesia. Aquele pequeno anel que tu me deste, ai de mim, era vidro e logo se quebrou. Assim também o eterno amor que me prometeste. Eterno. Era bem pouco e cedo se acabou. Frágil penhor que foi do amor que me tiveste, símbolo frágil da afeição que o tempo aniquilou. Aquele pequeno anel que tu me deste, ai de mim, era vidro e logo se quebrou. Assumindo para si o papel de arauto da poesia oral, ele visita as canções da infância que são recordadas em versos inteiros no Evocação do Recife. À distância, as vozes macias das meninas politonavam. Roseira, dá-me uma rosa. Craveiro, dá-me um botão. Dessas rosas, muita rosa terá morrido um botão. Também as brincadeiras dos meninos. A gente brincava no meio da rua. Os meninos gritavam: "Coelho, sai! Não sai!" Um ambiente provinciano permanece na memória afetiva do poeta, fazendo com que ele não aceite quaisquer sinais de modernidade na sua cidade natal, preferindo mantê-la tal qual era na infância. Na Crônica Recife, que faz parte de Crônicas da Província do Brasil,
Relatando sua volta à capital pernambucana, escreverá: Este mês que acabo de passar no Recife me repôs inteiramente no amor da minha cidade. Há 2 anos atrás, quando a revi depois de uma longa ausência, desconhecia quase. Tão mudada a encontrei, e sem discutir se essa mudança foi para melhor ou pior, tive um choque, uma sensação desagradável, não sei que despeito ou magia. Queria encontrá-la como a deixei menino. Egoisticamente, queria a mesma cidade da minha infância. Bandeira também se manifesta a favor dessa conservação de certo ar provinciano no Recife, em outra crônica, no jornal A Província. Provinciano. Provincianismo. Eis um debique fácil de atirar. Mas como se há de definir, afinal, esse tão falado provincianismo? Pondo de lado toda a sutileza, pode-se considerar provincianismo maneiras de proceder, modos de pensar, de sentir, próprios da província. É evidente que há bom e mau provincianismo. As redações estão cheias de gente de Minas e do Norte. Talvez por isso é que os jornais do Rio de Janeiro têm um ar tão provinciano. O que é perfeitamente metropolitano para a capital do Brasil. Pode-se passar a provincianismo em relação a Paris ou a Londres. É um abuso de lugar comum citar a famosa frase de Disraeli, mas ela vem aqui muito ao caso. Semelhante provincianismo levará também Manuel Bandeira a reclamar da falta de jardins no Recife, em crônica de 6 de outubro de 1929, do jornal A Província, dirigido por Gilberto Freire. Segundo ele, estes seriam lugares privilegiados da convivência social, especialmente para as crianças, demonstrando seu apego a certos hábitos provincianos. O Recife é uma cidade sem jardins. O Parque Amorim e o entroncamento parecem cenários de Mambembe e dão uma impressão de pretexto para aqueles horrendos banquinhos de caliça que têm todos um ar de dizer ao transeunte: não se sente, eu sou enfeite! E é preciso reformar os jardins do Recife pensando nas crianças. Mais de uma vez, a província tem chamado a atenção para isso. Como se pena pouco entre nós em dar bons jardins de recreio para a meninada. Manuel Bandeira era saudoso do Recife de sua infância. Foi um tempo evocado pelo poeta em 3 poemas, nos quais se refere à sua cidade, principalmente em evocação do Recife. Também na crônica intitulada Recife, o poeta, regressando de uma viagem a trabalho de sua terra natal, vai reclamar do ar moderno que tomou conta dela. Há tempo que eu não te vejo. Não foi por querer. Não pude. Nesse ponto, a vida me foi madrasta, Recife. Mas não houve dia em que não te sentisse dentro de mim. Nos ossos, nos olhos, nos ouvidos, no sangue, na carne, Recife. Não como és hoje, mas como eras na minha infância, quando as crianças brincavam no meio da rua. Não havia ainda automóveis e os adultos conversavam de cadeira nas calçadas. Continuavas província, Recife. Eras um Recife sem arranha-céus, sem comunistas, sem arraiz e com arroz. Muito arroz, de água e sal, Recife. Manuel Bandeira é, sem dúvida alguma, um dos nossos primeiros modernistas a transformar a afetividade e a cordialidade brasileira em matéria poética no trato com o código linguístico, cultural e religioso europeu. Isso foi imposto entre nós pela violência etnocêntrica da colonização. Foi a voz do povo entre os primeiros modernistas, traduzindo em seus versos a nossa brasilidade, o ar provinciano e o amor ao regional. Este projeto de Fruição Lab PE 2020 conta com incentivo da Lei Aldir Blanc, Fundarp
Secretaria de Cultura de Pernambuco e Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. No próximo podcast, ouviremos a poesia de Lucila Nogueira, mitológica e performática, com realização, roteiro e narração do professor André Servisques. Interpretação dos poemas Saturnino de Araújo. Executiva da Bersato Produções. Assistência Bené Araújo. Técnico Delbert Lins. Gravação, edição, mixagem e masterização Estúdio Gusdel.